Olá, eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia da BP, e estamos aqui no Precision Oncology Review para discutir os avanços que tivemos nesses últimos 2-3 anos em câncer de pulmão a não pequenas células. O câncer de pulmão talvez seja o tumor sólido que seja o maior exemplo de como a terapia de precisão melhorou o desfecho dos nossos pacientes. Nós começamos a descobrir sobre a terapia-alvo há mais ou menos 10, 15 anos atrás, inicialmente com respostas que eram anedotais, de pacientes que tinham sido politratados e eventualmente tinham respostas brilhantes, inicialmente aos inibidores de EGFR e depois inibidores de ALK e outras drogas, até que nós tivemos estudos de grande porte, randomizados, que definitivamente comprovam que o uso de terapia-alvo ele está associado a uma melhora principalmente de sobrevida livre de progressão e, em alguns casos, melhora de sobrevida global quando comparados ao tratamento padrão. Não só nós começamos a investigar as terapias-alvo de primeira geração, como em alguns casos estamos agora com terapias-alvo de segunda e terceira geração já aprovados ou em estudos para câncer de pulmão não pequenas células. Então, os grandes exemplos aqui talvez sejam as mutações de EGFR, onde já era o nosso tratamento padrão há algum tempo atrás, iniciar esses pacientes na primeira linha a um inibidor de primeira geração ou segunda geração, e agora a grande maioria dos centros favorecendo o uso do inibidor de terceira geração na primeira linha para esse tipo de paciente. Com relação aos rearranjos do gene ALK, nós tivemos uma série de avanços aí nos últimos anos, inclusive com uma aprovação nova no FDA há poucos dias atrás para os pacientes que falharam o inibidor de segunda geração e agora podem ser expostos a inibidores de terceira geração. E alguns outros alvos com incidência menor, mas para os quais a gente tem resultados robustos de terapia-alvo, como por exemplo rearranjos do gene RET, rearranjos do gene ROS, mutações em BRAF, e provavelmente teremos no Brasil logo a aprovação para os pacientes com rearranjo do gene NTRK, que pode acontecer em câncer de pulmão, e nós temos aí 2 inibidores potentes que foram estudados para essa população. A medicina de precisão em câncer de pulmão, ela não está somente focada em pacientes com alteração de driver genes, mas ela também pode ser aplicada para aqueles pacientes que vão usar imunoterapia. É bem claro hoje em dia que aqueles pacientes com câncer de pulmão com alta expressão de PDL1 são candidatos à imunoterapia como monoterapia na primeira linha, e hoje em dia a gente usa também esses dados para usar quimioterapia mais imunoterapia na primeira linha, sendo que para quimioterapia mais imunoterapia, tanto pacientes PDL1 positivos quanto pacientes PDL1 negativos têm um certo benefício. Então hoje em dia a imunoterapia veio para ficar e nós estamos conseguindo entender exatamente qual é a população que se beneficia mais da imunoterapia ou não, o PDL1 talvez sendo o biomarcador que está mais avançado nesse sentido, em termos de medicina de precisão para imunoterapia, mas nós temos alguns biomarcadores emergentes, como por exemplo o TMB, ou a taxa de mutação, a carga mutacional, que vem aí como um biomarcador importante para a gente entender se o paciente deve ser tratado com imunoterapia, seja ela com monodroga ou combinação de 2 imunoterapias ou mesmo combinação de quimio mais imuno. Então, muitas novidades em 2017 e 2018 e certamente teremos muito mais nos próximos anos. Obrigado.